Como toda prática, né, gente? Vamos começar com o refúgio, para trazer a nossa mente aqui. Lembrar aquilo que nos traz segurança, que nos traz firmeza, aquilo que é o fundamento de toda a prática, né? Normalmente, no centro budista, se toma o Buda, os ensinamentos e a comunidade como refúgio, mas cada um pode trazer aquilo que tiver como esse objeto de segurança na sua vida. Então, vamos recitar juntos? Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Então, tendo ajustado nossa motivação com o refúgio, vamos primeiro fazer aqueles 9 ciclos de meditação. O pessoal que já vem fazendo aqui já conhece, mas eu vou dando a instrução. Que essa é uma meditação que a gente faz antes da shamatha. São meditações profundas, são respirações profundas, para realmente trazer a gente aqui para o momento presente, para realinhar as nossas energias para a meditação. Então, inicialmente, nós vamos fazer 9 ciclos de respiração dividido em 3. Os primeiros 3, nós vamos inspirar pela narina esquerda e expirar pela narina direita. Então, vamos lá juntamente, 3 vezes. E expirar pela direita. Inspirar pela esquerda. E expirar pela direita. Mais uma vez. E agora nós vamos inverter essa respiração. Vamos inspirar pela narina direita e expirar pela esquerda. E expirar pela esquerda. Inspira pela direita. Expira pela esquerda. Mais uma vez. Para as últimas 3 respirações, nós vamos inspirar por ambas as narinas e expirar também por ambas as narinas, profundamente, 3 vezes. Segunda vez. E a última vez. E agora vamos tranquilamente deixar que a nossa atenção repouse sobre a nossa respiração, sentindo a inspiração e a expiração.
Sentado de forma confortável, com a coluna ereta, mas não muito ereta, confortavelmente ereta. As mãos apoiadas no colo ou nos joelhos e os pés apoiados ou no chão ou cruzados. Vamos permitir que essa tensão fique assentada na respiração. E caso algum pensamento, algum som nos distraia, vamos simplesmente reconhecer que nos distraímos, que desviamos o foco da nossa atenção e vamos tranquilamente retornar para a respiração. E assim seguimos até o fim da meditação.
Vamos retornando da meditação. Abrindo os olhos quando estiverem prontos. Se mexendo um pouco. Bebendo uma aguinha, quem quiser. Voltando. Alguém teve alguma dificuldade, algum questionamento, alguma experiência que queira partilhar? O tempo, qualquer coisa é válida. Falando um pouco assim, do ato de meditar, né? Principalmente essa meditação com foco, meditação chamata, chinê, a gente sempre traz esses nomes. E os mestres sempre falam, né, que em tibetano, vocês estão ouvindo cachorro? Não, né? Ouviram? Tá. Em tibetano, o meditar é gong, que traduzindo literalmente é familiarizar-se. Então, toda meditação, familiarizar-se com a nossa própria mente. E nessa meditação, principalmente, é um familiarizar-se com o fluxo da nossa atenção, o fluxo dos nossos pensamentos. Com essa capacidade que a gente tem de mudar de objeto o tempo todo. A gente faz isso e não percebe. Então, é um exercício de olhar para isso, olhar esse movimento espontâneo que a gente tem o tempo todo, mas que a gente não se dá conta. E não deixar, assim, ele correr solto sempre, né? A gente ter um pouco mais de entendimento, né, dos nossos processos mentais. E isso nos leva para a segunda meditação, que muda um pouco. Justamente não é mais uma meditação de assentar a mente, não é uma meditação de foco na respiração, mas é uma meditação de foco no conceito. Meditação de analítica, né? Chama meditação analítica, mas é uma reflexão. Onde nós pegamos um conceito e olhamos ele de diversos ângulos diferentes, para poder gerar um entendimento maior, né? Questionar mesmo, sem aceitar a palavra. Por exemplo, o tema de hoje é a ética. A ética é uma das 6 perfeições, que as 6 perfeições são as práticas do Bodhisattva, né? Daquele que dedica a sua existência para o bem dos outros. Quando ele realiza essas qualidades, ele atinge o estado do Buda, que é o ser plenamente iluminado. Então, hoje nós temos a perfeição da ética, que também é traduzida como moralidade. Então, ao longo da meditação, nós vamos pensar juntos o que é essa ética, né? Eu vou trazer uns questionamentos, umas perguntas, e nós vamos deixando eles ressoarem, né, na nossa mente, ao longo da meditação. Depois a gente traz o que surgiu para cada um. Tudo bem? Então, vamos retornando para a posição, para a postura de meditação. E Cláudia, com licença, eu vou só fechar o seu microfone e o meu também, daqui a pouco. Mas vamos lá. Então, vamos, de novo, brevemente trazer o nosso foco para a respiração. Assentando a mente novamente, por uns minutinhos.
reconhecendo a inspiração e a expiração. E agora nós vamos trazer em mente essa perfeição, essa prática que boa parte de nós, ao menos, já ouviu falar e, e alguns podem tentar pôr em prática, né, suas vidas, podem tentar levá-la no dia a dia. Vamos realmente questionar o que é ética, o que é uma ação dotada de ética, guiada pela ética. Seja ela uma ética budista, uma ética secular, o que é isso? O que nós buscamos seguir quando nós seguimos a ética, quando nós praticamos essa ética? O que é a moralidade? Não só, ou melhor, o que é a moral? Moral é a mesma coisa que a ética. A moral é diferente da ética, é parecida. O que é moral? Que ações que eu desempenho podem ser consideradas ações éticas? O que eu faço de ético na minha vida? Ou o que eu busco fazer de forma ética?
quais ações não éticas eu pratico em minha vida. Aquilo que vai contra a ética que eu busco seguir. Por último, e muito importante, o que eu considero de ético nas ações dos outros, daqueles que estão à minha volta, daqueles que eu costumo ter em mente, aqueles que eu admiro e aqueles que eu não admiro, aqueles que eu evito. O que eu considero de ético nas ações dos outros? O que os outros fazem que me marca nesse quesito? E uma última vez, vamos retornar à primeira questão. O que afinal é ética para nós? Depois de ter refletido tanto sobre isso. Agora vamos retornando da meditação, abrindo os olhos quando estivermos prontos, mexendo o corpo novamente. Bem-vindo quem entrou agora, Fábio, Lívia. A gente estava meditando sobre a ética, refletindo sobre esse conceito, né? E agora vou abrir o espaço para quem tiver questionamentos, quiser compartilhar a experiência, tiver dúvidas, certezas, quiser falar o que surgiu, podem ficar à vontade.
Boa noite, Yuri. Boa noite, Wanderson. O que surgiu para mim de observar assim, o quanto que a gente pode estar precavido, talvez a palavra, talvez uma outra palavra melhor, de causar menos sofrimentos a todos os seres, assim, evitar isso. Mas assim, eu busquei isso não só teórico, mas eu busquei isso num sentido muito prático. O quanto que eu posso, o quanto que todos nós, né, na verdade, temos essa condição de, de evitar provocar sofrimentos a todos os seres. Porque quando a gente provoca esse sofrimento, ele parte necessariamente de uma ação de pensamento, depois uma ação de fala, ou talvez até uma ação de corpo. Então, tem como, sim, a gente evitar isso, trabalhar essa ética, essa moralidade. Eu penso assim, né? É o que me ocorreu hoje. Tudo bem. Belo exemplo de ética budista. Alguém parou para refletir da diferença da ética e moral? Moralidade muitas vezes é traduzido à perfeição como moralidade, mas a diferença entre ética e moral, eu acho que é uma diferença bem sutil, que é interessante a gente refletir um pouco. Alguém teve alguma ideia sobre isso? Sim, me veio uma ideia assim, que a ética, para mim a ética é uma coisa mais verdadeira, é uma coisa mais perene, não muda. Já a moral não, a moral tem um pouco a ver com costumes, muda de épocas para épocas, de culturas para culturas, dentro de uma mesma época. Já a ética não, a ética seria um pouco mais, vamos dizer, superior, né? A moral, embora não se excluam, né? São complementares, talvez. Mais alguém, gente? O que eu tinha pensado um pouco era essa questão da ética como mais profunda, mais tudo bem, mais profunda como você falou, Silvério, mas a palavra que tinha me vindo era que a ética é refletida, porque a ética é aquilo que, defrontados com uma moral do costume, como você disse, né? Uma regra que está escrita ali, nós pegamos essa regra e nós refletimos em cima dela para ver se a gente realmente entendeu, né? Se realmente aquilo que está escrito é o que a gente busca colocar na nossa prática do dia a dia. Porque se a gente tenta levar muito ao pé da letra, todos nós aqui sabemos que às vezes pode gerar certos maus entendidos. Então, toda a prática da ética é interessante vir acoplada a uma reflexão sobre o que está se propondo e o que cabe a mim, em cada momento, me relacionar com esse código, né? Com essa norma. Aí entra um pouco no que o Wanderson falou, né? Aquilo que eu faço que não prejudica o outro, né? Aquilo vai ter um valor ético muito grande, né? Vai me levar a me aproximar do caminho budista, né? Do caminho do Bodhisattva, de alcançar a iluminação. Você me falando isso, eu lembrei a história Zen, que tem de dois monges que estavam andando perto de um rio. Aí
eles monges, né? Com aquela roupa, com as vestes de monge, tendo tomado votos e mais votos. Eles encontraram uma mulher na beira do rio e essa mulher pediu: mestre, você pode me carregar para o outro lado do rio, porque eu não consigo atravessar sozinho. Aí o mestre virou e falou: tá bom, vou te carregar. Botou ela nas costas e levou. Aí o discípulo foi atrás, horrorizado, chegou lá do outro lado e perguntou: mas mestre, o senhor é um monge? Tomou votos? Como assim? O senhor agarrou a mulher e botou ela em cima de você e levou ela para o outro lado do rio? Aí ele falou: bem, eu trouxe a mulher para o outro lado do rio, mas eu deixei ela aqui. Quem está carregando ela ainda é você. Então, eu acho que eu lembrei dessa história, achei interessante trazer. No caso, o aluno estava agindo com base na moral e o mestre na ética. Então, ia um pouco por aí. Na verdade, assim também, Yuri, não lembro a palavra em tibetano que a gente traduz como ética e moral, mas me parece também que fala muito de uma conduta, né? Na conduta perfeita, alguma coisa assim, não lembro. Porque senão a gente entra também num campo filosófico de moral e ética que Platão e Sócrates e muitos outros, né, falava sobre, e é muito diferente, pelo menos assim, o que eu já talvez aprendi um pouquinho, é muito diferente da observação dessa prática de ética e moral como uma conduta perfeita diante de outros seres. Porque senão a gente cai naquela questão da moral que, para nós brasileiros, um costume é moral, né? Por exemplo, a monogamia. E aí você chega no Oriente Médio e você vai ser questionado por que você só tem uma mulher, porque os homens no Oriente Médio têm várias mulheres. Ou, né, você se casou com uma mulher com mais de 20 anos, no Oriente Médio casa com 7 anos. Né? Então, assim, o que é para nós uma moral, para outro não é, e vice-versa. Né? Então, assim, eu fico sempre me pegando, refletindo, independente dos costumes ou de todas as questões, é a gente tentar ir no cerne da questão mesmo, se a minha conduta vai produzir o sofrimento de qualquer espécie em qualquer outro ser. Eu fico mais com a palavra de conduta, para não ter esses... Para mim, assim, é difícil ficar separando ética, moral, alguma coisa assim. Perfeito, mano. Normalmente botam também a conduta moral, a conduta ética, confunde um pouco, mas isso aí você falou da reflexão de ver se você vai causar algum tipo de sofrimento, né? Ou vai deixar de causar algum tipo de felicidade, né? Um tipo de conforto, benefício para o outro ser. Eu acho que é a régua que a gente busca seguir aqui, né? Tem uma outra história que é um problema um pouco pior, né? Que é a história da vida passada do Buda, dos contos de Jataka, que ele conta a vida que ele era um capitão de um navio cheio de gente, tinha centenas de gente, de pessoas naquele navio. E nesse navio tinha uma pessoa que sabotou o navio e ia tentar afundar o navio com aquela galera inteira lá dentro. E aí o Buda, tomado de grande compaixão, já tendo feito seus votos, não de Buda, né? Ele não era o Buda ainda, mas tendo feito seus votos de ajudar os seres ao longo de várias e várias vidas até que ele atingisse a iluminação, ele tomou para si a responsabilidade e as consequências também de impedir que aquela pessoa afundasse o navio com aquele pessoal todo. E isso resultou na morte da pessoa. Por mais que houvesse
seja uma ação negativa porque gerou um sofrimento, ao mesmo tempo ela também evitou um sofrimento maior. Então isso foi uma situação difícil em que o Buda teve que exercer a reflexão, né, para ver a sua conduta. E eu acho que, assim, tirando diminuindo um pouco o escopo, né, que ninguém está salvando centenas de pessoas no navio, na verdade, bem, algumas pessoas estão, mas tirando um pouco isso, na nossa vida a gente tem sempre que refletir também. Se às vezes até o que parece ser o mais correto, que é o não causar um sofrimento que seja, não impor um limite, não ter uma ação um pouco mais forçosa, se isso no fundo é a melhor coisa a ser feita também. Oi, gente, boa noite. A partir de tudo que vocês colocaram aqui, que o Yuri, o Silvério, o Wanderson botaram também, eu sou formada em Direito, né? Apesar da minha carinha, eu sou formada em Direito, e eu tenho uma perspectiva um pouco jurídica, talvez, dessa questão entre ética e moral, e eu tenho a percepção de que a ética, ela se relaciona mais com um código social, né? Diretrizes sociais de convivência, de não violência em relação a outras pessoas. E para mim a questão já da moral, ela se relaciona mais com o foro íntimo, né? Assim, o que o ser humano ele está refletindo quando ele toma uma determinada conduta? Porque às vezes aos olhos da sociedade, objetivamente aquela conduta praticada ela é um crime ou ela é errada, mas a pessoa comete aquilo exatamente com o intuito de evitar o sofrimento maior, como o Yuri colocou, né? Então, eu acho que a diferença, para mim, é mais esse sentido também. Então, juridicamente, ao contrário do que eu falei? Não, acho que foi a mesma coisa, não? A moral, eu tenho essa percepção de que é algo mais foro íntimo, mais subjetiva, né? Foi também o que o Silvério e que o Wanderson falaram, de que isso tem a ver também com os costumes, até com a cultura de cada povo, né? Às vezes o que é moral para a gente aqui no Brasil é imoral para outros países do Oriente e vice-versa, né? Então, acho que a ética tem um caráter mais universal, né? Entendi agora. Sim, interessante. Obrigado pela expansão de interdisciplinar aqui do conceito. Tinha pensado Só... uma... Fala. Pode falar, pode falar. Não, tinha pensado uma coisa, mas me escapou. Pode falar. Isso. O Não, Yuri só você também tinha essas histórias. né? Só para assim, contribuir com essa questão que a gente está pensando nessa ética, moralidade, e que você terminou concluindo com que me fez, né, despertar a questão da gente equilibrar, né, essa conduta. E assim, elas não estão isoladas, né? Quando a gente pensa nas paramitas e nos quatro pensamentos incomensuráveis, acho que não tem como separar, né? Amor, bondade amorosa, a compaixão, a equanimidade, a generosidade, assim por diante. Mas, assim, quando a gente pensa nela, não ser generoso demais, não ser, né, não ter uma conduta moral e ética demais, a ponto de ter essa ser permissivo, né, diante de erros que outros podem cometer e piorar uma situação. Então, assim, é bastante conflituoso quando você entra num assunto que tem pessoas também, né, inseridas nessa ignorância, e por ignorância elas cometem erros querendo ser felizes. Né? Todos nós queremos ser felizes, então, assim, muitos cometem erros querendo alcançar essa delusão de felicidade. E aí é um momento da gente intervir, mas é muito delicado a gente intervir, porque também a gente está deludido. Né?
Então, essa conduta, ela é realmente muito difícil de se praticar. Eu vejo assim. Quando você vê, no menor milissegundo de tempo, você já conduziu alguma situação de uma maneira que não foi muito assertiva. Como você falou, não dá para separar, né, as perfeições. Você falou da ignorância, justamente. A última é a sabedoria. Se a sabedoria, o resto todo cai por terra. A gente vai chegar na sabedoria daqui a um mês, mas já podemos ir praticando desde já. Ô, Yuri, Diga, a senhor. gente poderia inferir, então, que tanto a ética quanto a moral seriam relativas? Pois é. Fico com medo de falar assim, é relativo a tudo, mas Eu talvez. pensei no episódio que você contou do Buda lá no navio, né? Que ali Aham. é relativo também, né? É relativo, mas assim, não quer dizer que seja. Assim, normalmente quando a gente pensa relativo, a gente pensa assim, meio que vale tudo, sabe? É relativo, dependendo do momento, de onde está o sol ali na hora, aí tudo bem. Não é bem por aí. É aquilo, eu diria que dependendo das circunstâncias, pode variar, né? A, a moral varia, como todo mundo aqui já falou, né? A moral varia de acordo com o lugar, de acordo com o tempo, e a atitude ética, ou mais ética a ser tomada, pode vir a variar. Mas ainda assim nós temos diretrizes que guiam, né, o nosso comportamento. E a gente tenta seguir e nos basear nelas. Eu posso fazer um ensaio também, assim, que ela pode ser relativa e absoluta. Se nós nos baseamos ética e moralmente na nossa mente dualística, essa ética e essa moral, ela se torna relativa. Se nós desenvolvermos essa conduta com perfeição, por isso, né, paramita, ela é absoluta. Ela é baseada no Dharma. Perfeito. Não vou nem falar mais nada depois disso. É um ensaio, me ocorreu agora, pelo menos. Muito bom. Fala, Ivone. Eu cheguei atrasada, tive dificuldade para entrar, e aí estou pegando a história assim meio no caminho, e também estou um pouco no meio do caminho nas coisas que eu refleti, mas eu me lembro, talvez Camila possa ajudar. Eu me lembro que nós líamos um livro, não sei se foi o último livro lido com Sheila Gilberto, em que o Dalai Lama falava sobre a ética, uma ética secular, né, que é a ética que, vamos dizer assim, que permeia as diversas religiões e pela qual nós todos deveríamos, vamos dizer assim, batalhar, porque ela seria capaz de unir os povos em função de um desejo de paz, um desejo de proteção para os mais fracos, enfim, de todos esses pensamentos que, de uma certa maneira, fazem parte das religiões, né? Então, eu acho que tem esse sentido, essa ética aí teria esse sentido assim de comum, de união, essa ética secular. Foi bastante discutido até o que é secular. Não sei se, Camila, você participou disso, não? Oi, Ivone, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo? Muito tempo. Eu lembro de algo nesse sentido, sim. Lembro. É porque minha memória, infelizmente, é um pouquinho ruim. Mas eu lembro, sim. Eu quase Era algo fui nesse lá pegar o sentido. livro, mas aí deixei para lá. Falei, bom, vou falar lembrando do que foi lido, né, e do que foi bastante discutido isso. Sua santidade ele tem esse papel, né,
grande líder humanitário da atualidade, né? Então ele tenta mirar naquela ética que ele sabe que vai atingir todo mundo, entendeu? Aham. Pelo menos todo mundo tem a boa vontade de ouvir. Então, assim, nesse sentido, ele tenta, realmente, o Silvério tinha perguntado, a ética secular da Sua Santidade, ele tenta chegar no nível universal, Exato. que valeria em qualquer lugar, em qualquer momento. Poderia até estar... eu acho que o máximo possível. A gente nunca chega nesse ponto, né? Mas o máximo possível da raça humana, assim, do nosso plano, né, de existência, chegar no nível mais universal possível. Vamos tentando, né, todos juntos, cada um fazendo a sua parte. Então, chegamos na nossa hora, né, gente? O papo rendeu, muito bom. Como toda atividade, nós sempre terminamos com a dedicação, pegando todo esse potencial positivo aqui e direcionando ele para causas e desejos virtuosos que nós possamos vir a ter. Desejos não, bons votos. Então, hoje a gente pode pegar a temática da ética e pensar e dedicar também para a ética, né? Especialmente para a ética no nosso país, na nosso estado, na cidade, em nós mesmos. E no mundo todo, em todo o universo. Tendo isso em mente, vamos fazer a nossa dedicação final. Me deu branco, gente. Ivone, você lembra como é que é? Acho que lembro um pouco, deixa eu ver. Os méritos desse encontro. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. O mestre universal da paz e da compaixão, da santidade Dalai Lama, bem como todos os mestres de todas as tradições que veiculam mensagem de paz, tenham longa vida. Que todos sejam salvos. Possam doença, fome, guerra e sofrimento. Todos sejam salvos de gerar pensamentos negativos. O obstáculo mais destrutivo. Que esse pensamento nunca surja em nossas mente. Ao longo de minhas muitas vidas, até esse momento, todos os virtudes que alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, os dedico para o bem-estar de todos os seres sencientes. Possa a doença, fome, guerra e sofrimento diminuir para todos os seres. Possa a compaixão e sabedoria aumentar nesta e em vidas futuras. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para beneficiar todos os seres sencientes, sem qualquer exceção. Que a suprema joia da Bodhicitta, que ainda não surgiu, cresça, e aquela que já surgiu nunca diminui, mas aumente cada vez mais e mais. Dedicamos quaisquer virtudes acumuladas para o benefício dos ensinamentos de todos os seres sencientes. E particularmente, para que esses ensinamentos do Venerável Luz brilhem para sempre. Obrigado, gente, pela presença. Muito obrigado. E até Gratidão, semana que vem. boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Semana que vem temos outra paramita. E até chegar nas 6. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fechar aqui.